Olá, internautas, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Eu sou Leandro Cabide e aqui ao meu lado está Débora Costa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro. Vamos falar desse GP da Bélgica aí, que deu ruim para Williams de novo. Deu ruim para Williams de novo, né? E também, infelizmente, da morte de Justin Wilson, piloto inglês de 37 anos, que morreu em uma das etapas da IndyCar. Antes da gente falar da parte triste do fim de semana, Débora, vamos tocar o barco falando da Fórmula 1, da etapa de Spa-Francorchamps, internautas. E é claro que a gente já sabia o que ia dar, né? Lewis Hamilton, Rosberg, mas a surpresa foi Romain Grosjean, né? Sim, a Mercedes a gente nem comenta mais aqui, né? Apesar de que o Rosberg teve uma dificuldade, antes mesmo, Leandro, de analisar a corrida, eu acho interessante a gente falar que os pilotos tiveram dificuldade com essa nova regra aí do fim da conversa com as equipes aí nesse momento da prova da volta de apresentação para a largada. Todos sentiram um pouquinho de dificuldade, uns mais, outros menos. Os carros que apresentam geralmente problemas nessas situações tiveram aí, os pilotos tiveram muita dificuldade, tipo o Pastor Maldonado, o Nico Hülkenberg, o próprio Nico Rosberg teve dificuldade, porque a partir de agora, a partir do GP da Bélgica, o piloto tem que se virar, se deu algum problema ali, ele tem que se virar, não pode comunicar a equipe até o momento que a corrida inicia, né? Passou a largada aí, já deu a primeira volta, ele pode falar. E também a questão da embreagem, ele que tem que escolher como que ele vai largar o carro, acabou a ajuda que tinha antes, né? Então, eu achei interessante que antes dessa regra entrar em vigor, todos os pilotos falavam, não, isso vai ser tranquilo, a gente vai superar. Mas nós já somos os caras, Nós já somos os caras, mas já nos treinos eles viram que ia ter uma diferença grande, assim. Porque na verdade você está acostumado a um projeto, a um trabalho sempre de ver como é que é a situação da equipe te informando o tempo, da equipe te informando um desgaste de um pneu direito, um desgaste situação do pneu da traseiro, pista. situação da pista, temperatura, etc. Isso acabou. Agora eles têm que olhar lá dirigir. Aquele computador deles, né? Botãozinho, um monte de luz lá, né? Que a gente todo ano muda, né? Então não adianta nem fazer infográfico para mostrar como é que funciona. Mas deu duas luzes, meu pneu direito traseiro esquentou. Como é que tô faz? com um problema elétrico. E agora? E aí? Né? Já era, agora eles vão ter que se virar. Tem que se virar. Então, assim, todo mundo sentiu diferença e dificuldade, sim. Como eu disse, uns mais, outros menos. Os carros poderosos da Mercedes aí, por exemplo, não sentiram tanto, apesar do Nico Rosberg voltar a largar mal, né? Largou mal novamente, estava em segundo, caiu lá para quarto, quinto aí na largada, mas recuperou justamente porque o carro dele é um dos melhores, ia recuperar mesmo, com pneu novo, com o carro saindo da pista, a Mercedes não ia ter problema. Como você disse, a grande novidade foi o Grosjean, né? Com um carro extremamente limitado, como o da Lotus, que é uma equipe que vem de uma situação financeira difícil, com muita dificuldade. Ano passado não conseguiu marcar ponto nenhum no campeonato, esse ano já está bem melhor, conseguiu um pódio aí e superando grandes equipes do grid, como a Ferrari, que teve um problema separado com relação ao Vettel, e a nossa querida Williams, que novamente decepcionou, Leandro. Decepcionou por quê? Porque era uma prova que tinha em todas as suas características algo que favorecia a Williams, principalmente nessa questão de velocidade de reta. E a gente vê que a Williams, cada prova que passa, se ela modifica muito o carro dela, ela tem uma dificuldade grande. Nessa prova, por exemplo, Massa e Bottas tiveram muita dificuldade aí, principalmente nas retas que são os pontos fortes da Williams. Tudo muito em virtude por causa das mudanças aerodinâmicas aí, que tem sido ponto fraco nessa temporada. Pois mas aí tudo bem. Acontecem mudanças aerodinâmicas, a equipe faz mudanças como você falou, dinâmica, muda um biquinho ali, um túnel de ventozinho ali, beleza, o carro tá legal, bacana, vamos pra pista. Agora, como é que uma equipe me coloca 3 pneus de um tipo e outro de outro num piloto que está brigando pelo... Não vou falar pelo título, porque a gente sabe que o Williams não tá. Mas por pódio, mas por né? pontos, por pódio, por uma situação melhor na classificação final do campeonato. Porque o que aconteceu nessa corrida de Spa-Francorchamps, eu nunca vi uma equipe cometer tal erro, de verdade, eu não lembro. Nem eu, assim, foi um vexame. É um erro primário, que eu acho que nem na GP2, GP3, Fórmula 3, nas categorias de base a gente não vê. Aqui no Brasil a gente não vê isso. A gente não vê isso. Simplesmente acabou com a corrida de Bottas ali. Já tinha largado mal, já estava com toda a dificuldade. Aí um mecânico lá se confundiu e levou um pneu médio, sendo que ele
ia colocar os 4 macios, né? Então ele ficou com 3 macios e um médio. A gente falando isso, né? Um carro tem 3 pneus macios e um médio. Ao tanto que isso soa bizarro. Ainda mais porque a Williams já estava com um carro que não tinha o seu melhor equilíbrio e ficou totalmente desequilibrado numa situação dessa. O Bottas ainda foi punido, teve que passar pelo boxe mais uma vez antes de poder fazer a troca, né? Então, assim, perdeu muito tempo, perdeu posições. Não, foi ridículo, foi horrível, assim. Acho melhor foi a cara do mecânico, né? Assim, pensou, fui demitido agora. Ele que fez a besteira, a gente não tem nem notícia disso. A gente não tem também condição de falar se foi ele que fez a besteira. A gente não sabe quem que organizou os pneus, né? Porque eles ficam com a transmissão da FIA no momento da... Deu a entender, né? Deu a entender que foi ele, sim. Bom, mas a gente não sabe. Então não sabe, né? Tomara que não tenha perdido o emprego dele. Mas, finalmente, o Felipe Massa conseguiu passar o Valtteri Bottas na classificação do Mundial de Pilotos. Agora tem 82, o Bottas tem 79 e finalmente, né? Porque demorou. Mas também não foi uma prova excelente para o Massa, não. Foi uma prova de recuperação, caiu logo já largou em sexto, mas caiu logo para nono, 10º ali na largada e foi recuperando aí ao longo da prova. Não foi uma excelente prova para o Massa, não. Pois é, mas eu achei que tecnicamente ele foi bem. Não, foi. Foi, ainda mais nas circunstâncias do carro dele, tecnicamente eu acho que ele foi bem. Mas prova ruim também das Ferraris, assim. A Ferrari já tinha ido muito mal nos treinos, largou mal. Pois é, a Ferrari me insistiu com o pneu para o Sebastian Vettel durante 17 voltas. Pois é, na situação que a gente viu, é inadmissível também. É estranho, Eles acharam que o pneu não ia estourar? Exatamente, assim. O que me surpreendeu, só te cortando, né? Claro. O que me surpreendeu não foram os 4 pneus estourando ao mesmo tempo, foi né? Só um. Mas o engraçado é que o Vettel, na verdade, vinha fazendo uma baita corrida, porque largou lá atrás, largou em 10º. Mas aí foi um erro de estratégia. Ele fez uma parada só, com os pneus médios, mesmo sendo um composto que sustenta mais, que aguenta mais a degradação do asfalto. Você tá ali com 43 voltas, você trocou na 17ª, a chance de dar algum problema é muito grande. Não, e você, lembrando, gente, sempre que Spa-Francorchamps é o maior circuito do calendário, são 7 quilômetros que você... Gente, é coisa tem a maior curva, então assim... Tem a maior ondulação de pista, tem a maior situação de altura da pista, então é complicado. Você Tanto que a Pirelli, que é a fornecedora, ela faz um estudo antes. Claro. Ela indica para as equipes, olha, melhor 2 paradas, melhor 3 paradas. Lógico. E ela indicou ali mais de 2 paradas. Bom, e ela pelo menos 2 pneu, paradas. Né? Ela que sabe, ela que produz Tanto pneu. que o Vettel acusou de que o pneu era ruim, fez críticas à Pirelli, a Pirelli respondeu, não, aí foi um erro de estratégia da equipe. É problema seu. Né? Ali você chegar na 41ª volta com o mesmo pneu, a temperatura estava alta. Com o pneu degradado ali, Na verdade, a gente já estava vendo as voltas do Vettel, o Raikkonen também, né? Você via que o pneu estava praticamente derretendo, né? Não interessante, e você falar isso também, é que a McLaren, sempre a McLaren, ela chegou a tomar punições assim extremas por causa de mudanças aí, estourou já todos os motores que podia estourar. E aí o Alonso tomou acho que 55 lugares e pra que isso também? O Jenson botou 50, mas a gente tem 20 carros no grid, não faz sabe? sentido. Ou seja, eles vão largar em último, por que não fala, por que não fala isso, igual, né? Fazendo parênteses, é igual a gente toma... O Brasil não tem prisão perpétua, mas tem gente aí condenada a 140 anos. Sendo que a pena máxima é 30, né? Sendo que você só pode ficar preso 30. Então, é estranho essas punições da FIA, acho que desnecessárias também. Eu vou falar agora para vocês, internauta, a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos. Temos Lewis Hamilton, como vocês já sabem, com 227 pontos. O Nico Rosberg está com 199, Vettel está com 160. E o Kimi Raikkonen com 82. O Felipe Massa, como a gente já falou, finalmente passou o Bottas, tem 82 pontos também. E o Bottas tem 79. E aí o Felipe Massa só aparece na 13ª posição com 16 pontos. E aí o Mundial de Construtores tem a Mercedes com 426, a Ferrari com 242, a Williams com 161, a RBR, a nossa grande Red Bull, tem 108 e a Lotus tem 50 pontos marcados na temporada 2015. E agora a gente vai falar um pouquinho da morte do Justin Wilson, piloto da Andretti, que se acidentou numa das etapas da Indy, e foi uma cena muito triste, né? Claro que toda morte é triste, mas não foi ele que bateu, né? A situação foi uma peça que foi que atingiu a sua cabeça e ele faleceu 2 dias depois no hospital.
Leandro, assim, não foi muito uma situação de prova, né? Assim, por causa da pista que aconteceu esse grave acidente. Lógico que o acidente anterior impactou aí, atingiu o Justin, né? Uma peça do carro voou e a gente sabe que ali, na situação, o peso daquela peça na cabeça do piloto é algo assim, totalmente, não dá nem para calcular aqui, assim, a gente é muito grande. Então, ele teve uma grave lesão cerebral, muito parecida com a do Bianchi mesmo. Faleceu. Legal a atitude da família que doou os órgãos dele, né? Eles conseguiram doar seis órgãos. 6 vidas que foram salvas. O irmão dele até disse isso, o Justin salvou 6 vidas, né? É triste, agora é interessante que a gente vinha até conversando nesses últimos dias aí, como que a Indy é muito mais passível de acidentes graves do que a Fórmula 1, assim, é do esporte, não que a gente defenda os acidentes, não é isso, mas é do esporte mesmo. Pra você ter noção, nesses últimos 20 anos foram 9 mortes na Indy, quanto que a gente teve a primeira morte na Fórmula 1 com o Bianchi, né, no mês passado. Não que agora a gente tá falando, gente, não que morte tem que ser levado em conta números. Exatamente. Mas a Indy é uma categoria, uma né? categoria do automobilismo mundial que a gente sabe que é muito perigosa. São os carros mais velozes, são circuitos ovais não tem área de escape, você que é o perde, muro, né? você bate, você pega no muro. Esse carro, ele destroça tudo. E aí mesmo quando não acontece nada com o cara que bateu, com o piloto que bateu no muro, vem o outro atrás e pega. Eu lembro que teve uma etapa na Alemanha que o Zanardi perdeu as pernas em virtude de um acidente muito parecido, né? E nesse caso, o acidente foi muito parecido, na verdade, com o do Felipe Massa em 2009 na Hungria, né? Em que uma peça do carro do Barrichello bateu em seu rosto e ele ficou internado de maneira grave até lá em Budapeste. Podia ter morrido também, né? Correu sério risco de vida ali. Mas a situação é essa, a FIA já está estudando uma maneira de proteger os pilotos dessa situação específica, que é fechando o cockpit. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Né? Eu vejo que muitos críticos aí dizem que para a Fórmula 1 isso não é nem tão necessário. Talvez para a Indy sim, porque os acidentes da Indy são mais graves, geralmente. Como eu falei, os carros disparam, os carros desmontam. Exatamente. Hoje, por exemplo, na Fórmula 1, a segurança é tão grande que é muito difícil você ter um acidente gravíssimo, assim, de morte. A situação do Bianchi foi algo assim, separado. Não foi uma situação de corrida, foi muito mais uma questão de logística, mau planejamento, do que uma situação de prova. Mas a gente espera que as mortes não aconteçam, né, Leandro? Que o esporte continue, para que essa discussão... Mas é sempre bom também discutir cada vez mais a segurança dos pilotos. Pena que a né? gente normalmente discute quando acontece um acidente. Exatamente, isso que é triste. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado, Débora, mais uma vez aqui comigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Então é isso, até a próxima, internauta.